faça assim, sobre, você fala. E faz inteiro. Faz do jeito que você quer, sorri e acene, né? Faça do jeito que você quer. Mas você pode ouvi-la e você pode até descobrir que ela tem razão. Tentar um pouquinho e ver que Por quê? Muitas vezes as mulheres mais velhas realmente sabem mais do que a gente. É porque a gente está. É por causa do pecado tudo fica muito corrompido, né? Então muitas vezes você tem mulheres que são mais velhas e não são sábias. E realmente não sabem mais. Né? Principalmente em questões de Bíblia, em questões de saber lidar, realmente elas não sabem. Isso é muito triste, porque devia ser o contrário. Elas deviam ser a nossa fonte de consulta, né? Da gente pedir ajuda sempre. Não tem nada errado nisso, né? De você ligar para tua mãe, como é que aquela tua carne assada ficava tão douradinha? Ou para sua sogra, como é que a senhora faz? Queria aprender com a senhora. Isso também é uma forma da gente ganhar, né? O carinho, o amor da nossa sogra, né? Quando a gente pede ajuda, a gente quebra um pouquinho o nosso orgulho, né? O nosso pecado, e a gente abre também a porta da nossa casa para a nossa sogra. A gente precisa fazer isso por amor a elas e por amor ao nosso marido. Sabe por quê? É mãe dele. Pode ser a cobra jararaca que for, mas é mãe dele. Outra coisa, meninas, aprendam. Só quem pode falar mal da minha mãe sou eu. Então não fala mal da mãe dele. Né? Às vezes tem uma situação que você realmente precisa mostrar pra ele, olha, querido, isso não tá certo, eu não tô gostando disso. Né? A gente precisa, né, dar um jeito nisso, você precisa conversar com a sua mãe. Mas isso é diferente de você ir aos prantos, olha o que a sua mãe fez comigo. Né? Então você forçar o seu marido a ficar entre a mãe e a esposa, isso é terrível. Porque por mais que ele sempre vá ficar do seu lado, ou que ele deva sempre ficar do seu lado, ele ama a mãe dele, assim como você ama a sua. Né? Então, cultivar essa relação faz parte de honrar aos pais. Agora, cultivar até que ponto? Diz um velho ditado que a distância mais segura de se morar da sogra é não tão perto que você vai de chinelo e não tão longe que você tem que levar uma mala. Né? Diz que essa é a distância mais segura. Essa é a distância mais segura. A gente tem que saber manter essa distância de segurança, sim. Né? A gente tem que saber delimitar. Eu acho que os primeiros anos do casamento são muito importantes para isso. Né? Delimitar. Os pais perceberem que ali tem um homem. Ali tem alguém que conduz aquela casa. Ali tem um líder. Né? Então, quando eles percebem isso, né? Então aquela recuada, então é hora de você trazê-los para o convívio. Né? De você fazer com que o seu marido se lembre do dia do aniversário da sua sogra. Porque eles vão esquecer. Compre presente. Compre presente. Porque se ele esquecer, não compra presente, ela compra presente de quem? Sua. Né? Porque ela tirou o meu menininho de casa, ela levou o amor da minha vida. Né? Então, as sogras, ele nem lembra mais de mim, ele nem vem aqui em casa. Né? São mães que não aprenderam que seus filhos foram criados para sua mulher, para sua esposa. Né? Por isso que eu falei no começo, a gente tem que aprender a ter compaixão também, a ter misericórdia, né? Quando elas não entendem isso, porque elas sofrem muito. Elas sofrem muito. Né? Então, se posicionar é a primeira parte. E depois abrir. Fechar as portas para depois abrir. Né? Para deixar que, na medida do possível, eles consigam se relacionar com as crianças, consigam se relacionar com o nosso marido, né? A gente incentivar o nosso marido a fazer agrados à mãe, né? A sair sozinho com ela um dia, né? A gente não tem 5 anos para ter ciúme, né, gente? Porque o nosso marido ama a mãe dele, né? Não cabe isso, né? Mas eu acho que o primeiro passo mesmo é a gente delimitar, né? Primeiro a gente fechar a porta da nossa casa, né? Estabelecer limites, e às vezes isso vai precisar ser feito de forma muito clara. Às vezes isso vai precisar ser conversado, né? A gente aconselhou um casal uma vez que a mãe não aceitava de jeito nenhum. Ele havia sido uma criança que quase morreu num acidente, né? E a mãe teve que praticamente retirar o filho da morte debaixo de um carro. Então isso traumatizou muito aquela mãe. E ela tinha um apego muito grande àquele filho específico. Até que veio a bruxa malvada e levou o filho dela. E ela tinha muito ciúme.
A maneira que ela encontrou, porque existem maneiras bem artilosas para se resolver isso. A maneira que ela encontrou foi minando as qualidades dela para o filho. Né? Então eles moravam em países diferentes. Então quando eles se viam um pouco, então quando eles vinham para a casa dela, né, ela ficava, poxa, é assim que ela cuida da tua roupa? Poxa vida, lembra quando eu cuidava, né? Não acontecia isso, durava mais, né? Ela ia fazendo isso. Nossa, a roupa que ela veste não é uma roupa adequada. Né? E aí ele foi freando ela, ele foi, poxa mãe, não faz isso, eu não gosto quando a senhora fala dela. Ela é minha esposa. Mas a mãe não se mancava. E aí ela começou a sempre mandar um WhatsApp, né? Uma mensagem de texto na época, para ela, e sempre criticando. E ele falava, mamãe para. Mamãe não está sendo bom. E ele fazia uma coisa que eu não sei até que ponto é válida, ele contava para a mulher. Então, umas coisas que não é necessário. Porque aí alimentando a ira da mulher contra a mãe dele. Né? Então, ao invés dele quebrar logo isso, cortar logo isso, ele alimentava e ainda alimentava os dois lados. Então foi ficando insustentável, porque quando eles tiravam férias, que era para eles virem para o Brasil, eles não queriam vir para o Brasil. Né? Porque ela não queria, de jeito nenhum. E quando os pais diziam que queriam ir lá visitá-los, ela botava mil empecilhos, ela não queria. Lógico que ela não queria, claro. Né? A mulher te trata mal pelas costas. E na frente de você tá rindo pra você, é uma situação horrível, né? E aí eles procuraram o Oreb, conversaram com o Oreb, né, via Skype, e uma coisa que o Oreb falou, o Oreb foi muito duro com ele, né? O Oreb falou pra ele, você não pode permitir isso. Ela não pode falar mal da sua mulher pra você. E você precisa ameaçar, cortar o relacionamento com ela se ela continuar fazendo isso. Você precisa dar um checkmate nela. E realmente foi o que ele fez. Óbvio, ela cedeu. É óbvio, ela não quer perder o acesso ao filho. Né? Então, às vezes, você tem relacionamentos que chegam num ponto tal que você tem que tomar uma atitude dessa. Ou a senhora para, ou a gente não vai poder conviver. Tem relacionamentos que são tão complicados que a gente vai ter que conviver o mínimo possível. Infelizmente. Porque não pode deixar de conviver. Mas tem que conviver menos. Infelizmente, é triste, porque é do pecado. Mas às vezes você vai ter que fazer, sabe aquela, é aniversário, compra um presente, passa lá, dá um beijo, seja carinhosa, dá um telefonema, conversa 10 minutos e fica mula. E vai-se embora. Porque não dá certo, você não consegue conviver, não tem como. Eu sei que tem casos que são extremos, que não tem como conviver. Então não convive. A prioridade é o casamento. A relação entre marido e mulher é a relação prioritária. Né? Então, se alguma outra relação está ameaçando isso, então a gente precisa tomar os cuidados, precisa cercar o nosso casamento de um jeito que ele fique protegido. Né? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é simples. Eu sei que tem situações mais complicadas do que outras. Né? Mas a gente precisa, sobretudo, aprender a sondar o nosso coração. Isso é importante também para nós noras, quando ficamos muito aborrecidos com as nossas sogras. Aprender a sondar o nosso coração. Por que a gente fica tão revoltada? Né? É orgulho, né? É falta de humildade, é não querer, é ciúme. Né? Qual é o pecado que nós estamos tendo para que quando a gente for tomar alguma atitude, a gente tome sobriamente, para o bem do casamento. Não porque está magoada, não porque está com raiva, não porque quem ela pensa que é para estar se metendo, agora que ela vai ver o filho dela meu meme pronto, não vai mais lá, né? E começa a fazer o joguinho. Eu conheço dezenas de casos assim, entre crentes, né? Começa a fazer joguinhos para que nunca dê certo eles se encontrarem, para que nunca dê certo uma viagem junto, né? Então a gente precisa também sondar o nosso coração, né? E pensar como é que nós podemos também ser bênção na relação do nosso marido com a nossa sogra. E falar. Essa ponte entre marido e mulher precisa estar sempre aberta. Né? Com muito respeito, com muito cuidado, mas a gente precisa falar. A gente não pode sofrer, às vezes, retaliações de uma sogra sem falar nada. A gente precisa conversar isso com o nosso marido, mas a gente precisa fazer isso de uma forma muito respeitosa e muito caridosa. Vamos orar então, e depois a gente vai
abrir para se alguém tiver alguma pergunta ou alguma posição. Eu posso perguntar logo, eu vou preparar. Pode perguntar logo. E quando a sogra mora com o casal por circunstâncias da vida? Então, às vezes isso precisa acontecer, né? Ou por falta de dinheiro, ou por doença, né? Às vezes a sogra viuvez, né? São duas situações diferentes. É quando os filhos estão precisando e vão morar de favor na casa da sogra. Isso é uma situação. Em que a sogra tem que ser muito mais sábia e muito mais cuidadosa. Porque a ideia de que estão precisando de mim, eu estou ajudando, então eu os domino, é pecaminosa. Né? Então essa sogra que tem os filhos morando em casa, casados, porque precisa ajudá-los, ela tem que ser muito piedosa e muito cuidadosa para tentar respeitar o espaço deles, fazendo com que eles também respeitem o seu e as regras da sua casa. Né? Então, é um jogo de cintura que eu não faço ideia de como seja. Né? Porque tem 2 caciques ali, né? E cada casa só cabe um cacique. Por isso tem que ser uma situação provisória. Né? E a outra situação é quando a sogra que fica viúva ou que está sofrendo, foi abandonada pelo marido, né, e está sozinha, precisa ir morar na casa do filho. Aí a situação é diferente, aí é confortável para nós, né? Porque aí o filho vai se posicionar, mamãe, olha aqui, é a casa dela, né? E quem dá as regras é ela, né? E o nosso papel é fazer com que ela se sinta bem, né, acolhida, fazer com que ela não sinta que aquela casa é a minha casa, né? As regras, por isso que conversa é tão importante, né? Por isso que falar, botar as cartas na mesa é uma coisa tão importante. Já colocar as cartas na mesa, olha, aqui quem manda é ela, o tempero quem vai fazer é ela, se ela precisar de ajuda ela vai lhe pedir, né? Mas você, como a nora, abrir as portas da tua casa, né? Isso é uma questão de piedade, né? Você, mesmo uma sogra problemática, uma sogra que te causou prejuízos a vida toda, né? Cai dentro daquilo que Jesus disse: se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, né? Isso é o princípio básico do cristianismo, né? A gente não pode virar as costas de jeito nenhum. E tentar ter sabedoria, né? Tentar minimizar os impactos que isso causa, porque sempre causa. Né? Uma família dentro de outra família sempre é complicado.